Existe um Starbucks onde você não pode falar o seu nome. Sob hipótese alguma, você pode cobrar que alguém escreva o seu nome no copo que você vai tomar sua bebida. Não pode. Aonde fica isso? Isso aí. É que você leu, né? É que você viu o roteiro, né, Matheus? Aí fica difícil, né? Existe um Starbucks dentro das instalações da CIA. Estamos falando de CIA, para os mais bilíngues, né? Até porque, Matheus, agente secreto também toma café. E se você vai tomar café defendendo o governo americano, que seja o café que representa a América. Mentira, não é. E, claro, como você deve imaginar, Matheus, se liga, os caras recebem um treinamento muito específico para poder trabalhar. Tipo, o barista, sabe? O atendente do Starbucks, ele não passa só pelo treinamento do Starbucks. Ele tem que passar por um treinamento específico para conseguir trabalhar lá dentro. Cara, imagina, tipo, para você ser um barista da CIA, os caras devem vasculhar a tua vida, mano. Os caras que fala que você não tem alguma coisinha, uma pontinha solta com a Receita Federal. Fala que você não emitiu uma... Cadê o imposto de renda de 2024, pessoal? Tá alinhado? Porque senão você não vai. Não vai trabalhar no Starbucks da CIA. Estamos de volta? Estamos de volta, né? Mas assim, faz pouco tempo. Mas estamos de volta só. Só voltamos desde a última semana. Sem falar que dessa vez vai. A gente não vai mais falar isso, né, Matheus? Você é tipo a pessoa que... A galera que vai treinar e... Voltei. Agora voltei, hein? Agora eu voltei. Não, voltou da onde? Então a gente não vai falar mais isso. Eu já quero começar aqui fazendo um disclaimer. Porque se tem alguma coisa que a internet tá cheia... Do que a internet tá cheia, Matheus? Fala uma coisa, a primeira coisa na sua cabeça. A segunda coisa. É cheio de oportunidade. Cheia de oportunidade. Filha da puta. A internet tá cheia de análise de marca do Starbucks, né? Isso é verdade. Ela tá cheia. Se tem um case que foi estudado, revirado, chacoalhado, é o da fucking Starbucks. Não é por menos. Afinal, sucesso, né? Sucesso de tudo. Sucesso de marca, sucesso de empresa, de negócio, de ação, de valor de mercado, de equity, de gestão, de liderança. O disclaimer é, a ideia neste vídeo não é falar algo que você nunca tenha visto. Até porque acho que se você já estudou o mínimo sobre a Starbucks, você já sabe do que é importante. A gente está aqui mais para trazer essa marca tão popular e conhecida por todo mundo e colocar ela no nosso formato de análise, né? Estratégia de negócio, marca e comunicação. Já aproveitando, caso seja a sua primeira vez que você está chegando, já quer deixar lá. Não, fica aí um pouco, vê se gosta. Mas se gostar... E também dá uma olhada no meu Insta. Como a gente faz as coisas por aqui, caso você esteja chegando agora? No formato análise de marca, a gente faz uma engenharia reversa. Então a gente pega uma marca muito bem sucedida, como Starbucks, a gente faz um estudo olhando o que a marca já fez até aqui, a sua fundação, para encontrar o equilíbrio entre três estratégias. Estratégia de negócio, estratégia de marca e estratégia de comunicação. Isso porque quando você tem um alinhamento entre essas estratégias, você tem construção de valor de marca. Bom, estamos aqui para fazer uma análise de marca do Starbucks. E o Starbucks, para mim, para começar esse vídeo falando alguma coisa, é a prova concreta de que não existe mercado saturado. Porque se tem uma coisa que é vendida há muitos anos, é café. Acho que é um dos produtos mais antigos já aí sendo mercantilizados. Palavra de aula de histórias. Mercantil. A dona Sandra, a tia Sandra falava isso na aula de história, na quinta série. Falou, então, você aprendeu os sistemas mercantis do começo do século, né? Não, aqui é cultura. Aqui é cultura. É verdade. É só quando não aparece o TDAH Show, aí você ignora. No resto, pode levar um pouco mais a sério. Starbucks. Vou falar algumas coisinhas sobre a história do Starbucks. Matheus, você sabia que o Starbucks foi fundado em 1971 por 3 amigos de faculdade, duros, não tinham dinheiro nenhum. Pra você ter uma ideia, pra conseguir começar a operação do Starbucks, eles pegaram $1.500 de cada um, que era o que eles tinham, e pegaram um empréstimo de mais 5 mil. 5 mil total. E olha só que interessante, Matheus. A primeira lojinha deles ficava num mercadinho chamado Pike Place Market. Pike é tipo um pinheiro. Pike é pinheiro. Então era um mercado que chamava Pinheiro, mas o ponto é, hoje, se você for em qualquer loja do Starbucks ou no site, você vai ver que eles têm o sabor de café Pike Place. Eu não sabia, eu acabei de descobrir lendo, né, pra fazer esse vídeo. Falei, tem lá o sabor de café que faz referência a esse mercadinho, que era o vizinho da primeira loja deles.
Interessante, né? Fica aí, ó. A próxima vez que você for no Starbucks, dá uma olhadinha. Vai ter lá o sabor Pike Place. Mas olha só, no começo era só café torrado. Os caras vendiam café torrado, não era uma cafeteria, né? Eles pegavam um café de um distribuidor e levavam lá. Inclusive o distribuidor chamava Peet's Coffee. Peet's Coffee. Até que em 83... a Starbucks comprou essa Peet's Coffee, que foi também na mesma época que eles contrataram o Howard Schultz. E ele ficaria responsável pelas vendas e o marketing da companhia. O que aconteceu? Howard Schultz viajou para a Itália, viu como que as coisas aconteciam lá, ele viu as cafeterias, viu como eles serviam o café, viu como os italianos consumiam café. Toda aquela história que você já deve ter ouvido, né? Ele percebeu que as cafeterias na Itália eram um segundo lugar. O que é o segundo lugar? O segundo lugar é aquele lugar que fica entre a sua casa e o seu destino final. Então, se você está indo para o trabalho, qualquer outro lugar, o segundo lugar, ele fica no meio do caminho. Então, tipo ir pra academia e tem mercadinho no caminho. só que o mercadinho, você passa a compra e vai embora. O segundo lugar, você fica. Entendeu? Então, tipo, o segundo lugar é tipo assim, eu posso trabalhar home office, eu posso trabalhar do escritório, ou eu posso trabalhar do Starbucks. Eu posso ficar lá. Pensa que antes do Starbucks, não era comum a cafeteria ser um lugar para ficar mesmo. Era um lugar que você pegava o café. Ou se era para ficar, era meio que um restaurantezinho, tinha coisa para comer. Café por café nunca foi uma coisa para você ficar ali, era um lugar, sabe? Era mais ou menos isso que o Howard Schultz viu na Itália, esse hábito do italiano de sentar na mesinha de café, né? Fica ali na praça, tomando seu expresso, trocando uma ideia aqui, trocando ideia ali. E aí ele falou, cara, vamos trazer isso para os Estados Unidos. Porém, os 3 sócios não concordaram com ele. Falaram, não, você tá doido, não é por aí. O que aconteceu foi que o Howard Schultz saiu da Starbucks em 86 e abriu a sua própria cafeteria. Falou, eu vou fazer sozinho então. E aí, olha só, quando ele já tava com 6 unidades espalhadas ali na cidade onde ele morava, nos Estados Unidos, isso já em 87, ele fez uma proposta para os donos do Starbucks de comprar a parte deles. A intenção, nesse momento que o Howard Schultz queria comprar, o Starbucks estava com algumas lojas já também. E o Howard Schultz queria os lugares que eles já tinham, que ele queria expandir a cafeteria dele. Porém, quando o Howard Schultz se tornou 100% dono do Starbucks, foi quando começou toda a mudança da organização, que foi ali no começo da década de 90. E aí, nós podemos entrar para nossa análise, começando a falar da estratégia de negócio da Starbucks. Matheus, qual que é o modelo de negócio deles? Franquia? Ótima pergunta. Não é franquia. Veja só, atualmente, pelo menos a gente pegou esses dados liberados aqui oficiais, eles são de 2020, não sei se mudou isso com a pandemia, não encontramos dados mais recentes que a gente de fato pudesse confiar, mas em 2020 o Starbucks tinha mais de 30 mil lojas em 80 países. Já vou até abordar o elefante na sala, que alguém deve estar desde o começo do vídeo falando, tá, mas no Brasil faliu. Faliu no Brasil. Não, não faliu no Brasil. Por quê? Não é franquia. Muita gente acha que é franquia, tipo McDonald's, essas coisas. Não é. Uma coisa diferente chamada de Master Licenciamento. Master Licenciamento, eles fazem com que o proprietário daquela loja só possa ser proprietário de uma loja. E isso garante que a matriz Starbucks tenha mais controle dos seus... Não é franquia, dos seus master licenciamentos, né? Digamos assim. Porque o Starbucks sempre prezou muito pela experiência do negócio. O modelo de negócio deles é apoiado por toda a forma que eles se comunicam, a forma como eles atendem. Tudo isso depende. Então, eles tinham muito medo de perder a mão disso, tornando uma franquia. Por isso que eles usam esse modelo de master licenciamento. E aí, o que acontece aqui no Brasil é que o Starbucks, assim como todo o negócio, sentiu a pandemia. Sentiu o baque aí, o que fez com que alguma das lojas que tem aqui no Brasil fechassem. Porque simplesmente o negócio não estava fazendo sentido para o proprietário ali no momento. Isso não significa que o Starbucks faliu no Brasil, tá? Inclusive tem várias lojas abertas ainda, milhares funcionando. Mas o que é importante citar aqui, Matheus, é que tá falando de estratégia de negócio. Qual que é o modelo de negócio do Starbucks? Vender café. Eles precisam vender café. Só que eles têm esse modelo deles de vender experiência e coisa e tal. Então você pode imaginar que pro Starbucks, a operação do Starbucks é muito cara. Por quê? Porque eles gastam muito dinheiro com os imóveis. As lojas do Starbucks são muito bem localizadas, são grandes, demandam uma estrutura complexa e cara, e por isso é um negócio que não dá para todo mundo. E por isso que também é um negócio que sofreu bastante com a pandemia, porque você imagina, você que é aqui do Brasil, você que já foi em alguma Starbucks, provavelmente o Starbucks você foi, estava localizado num bom bairro, então os preços ali, a localização são elevadíssimos e não tem Starbucks pequenininho. É difícil ter um bem pequenininho,
numa portinha. Não tem. Por quê? Porque faz parte do modelo de negócio ter um lugar pra você ficar. Um sofá gostoso, um Wi-Fi legal, mesinha, cadeira, fazer reunião, fazer os cacetes todos. Tudo isso é caro. Só um parênteses aqui, isso também demonstra por que a gente tem tantos negócios de café no Brasil começando sendo bem pequenininhos. Como é o caso, por exemplo, do The Coffee, uma franquia de cafés também, mas é uma portinha, né? Uma portinha, se eu não me engano, eles colocam no máximo 2 pessoas ali trabalhando, uma pessoa só, o negócio é bem autosserviço, né? Você já vai no próprio tablet, a pessoa, ela basicamente só realmente prepara o café, que também ele é meio que pré-montado, não tem muita dificuldade, e cara, os caras conseguem fazer um negócio em 2 metros quadrados, assim, uma portinha, né? Então, isso por quê? Por quê? Pra diminuir os custos e fazer sentido o negócio. Então você vê, o Starbucks, ele vai contra tudo isso, né? Ele vai contra essa maré. Tem um lugar grande, com muitas mesas, muitos lugares, você precisa fazer uma manutenção do espaço, o preço do aluguel vai ser às alturas, tudo isso para entregar aquele negócio que todo mundo fala que Starbucks não vende café, vende experiência. Pois é, a experiência custa dinheiro, né? Muito bem, então isso leva a gente já para falar da estratégia da marca, porque a gente falou do negócio, mas muito do que a gente falou do negócio já era meio que falando da estratégia de marca deles. Por quê? Porque essa decisão de precisar de um lugar grande, precisar dessa estrutura para receber pessoas que querem ficar ali, é uma decisão de negócio, mas é uma decisão de marca também. É sobre quem nós somos, o que nós defendemos. E olha só o que eles dizem, Matheus, no site deles. O legado Starbucks. Todos os dias esperamos fazer 2 coisas. Dividir um ótimo café com nossos amigos e ajudar a tornar o mundo um pouquinho melhor. Já era assim quando a primeira Starbucks abriu em 71 e continua sendo assim até hoje. Isso é o que eles dizem no site deles. Então, e a missão que eles colocam é, nossa missão é, a cada xícara, a cada conversa, com cada comunidade, nós nutrimos infinitas possibilidades de conexão humana. Eles não estão vendendo de fato café. Esse negócio de conexão humana, negócio de juntar amigos, familiares, depende de um espaço físico gostoso e confortável. É muito gostoso os Starbucks. Cheirinho. Pois é, cara. É gostoso. A musiquinha ambiente, a luz, a iluminação. Você fica lá, velho. A verdade é que você fica. Você entra pra tomar um café, você fica. Isso custa dinheiro. Então, sobre a estratégia da marca, a gente pode falar muito que a estratégia é sobre essa questão da experiência do usuário, né? Do cliente no ponto de venda. A experiência do cliente, a gente tem coisas, vamos só pra citar algumas, né? Que todo mundo já conhece. A marca é permeada por rituais. A galera da comunidade do Grupo Marcado sabe a importância dos rituais. Nas aulas de brand primitivo a gente fala bastante disso. Então, quais são os rituais que você lembra do Starbucks, Matheus? Eu não sou um consumidor da marca. Matheus não... Starbucks é muito pobre pro Matheus. Ele não consegue. Mas rituais são chamar pelo nome. Os nomes dos cafés serem todos mocha latte, frappuccino, sei lá, isso aí, tipo, foram eles que trouxeram essa ideia. De novo, né, misturando muito com a Itália, né, as referências do Howard Schultz. O ritual de você sair com o copo da Starbucks na mão. Não é? Mas, mano, isso é do caralho, velho. Porque bota foto aí de celebridade sendo fotografada por paparazzi tomando copinho de Starbucks na mão. Isso aí. Acabou. Faz parte Isso é marketing. Esse é o mix de marketing dos caras. E como que isso acontece? Porra, porque é um lugar da hora pra ir, mano. Primeiro, o café é caro. Joga um negócio mais elitista. Os locais... É o que a gente tava falando, sempre tem um Starbucks num lugar caro. Sempre tem. Então, naturalmente, se torna uma coisa fácil pra eles. E aí é óbvio, né? Tem uma época que era até piada isso, porque paparazzi ficava perto de Starbucks, velho. Starbucks Beverly Hills. Os caras chegavam, sentavam lá, ficavam dentro do carro com a câmera, que assim, só vendo os caras saindo, todo fudido, de ressaca. Então, assim, rituais são o que não faltam na experiência da marca. Além disso, chega a ser sacanagem falar que, tipo, eles não vendem a experiência. Fica um pouco banalizado esse negócio, é uma experiência. Não, bicho, é uma experiência. Tanto que, além de tudo que a gente falou, o que eles começaram a fazer, né, na contramão do que todo mundo falava pra eles? Porque é o que eu falei, é uma operação cara. Ainda mais depois do mundo pandêmico, que as pessoas ficaram mais presas dentro de casa, ficaram com medo de sair, ficar na rua, ficar em lugares realmente públicos. Isso afetou muito eles. E aí o que eles fazem? Você acha falar, então eles vão se adaptar criando lugarzinhos menores. Não. Eles inventaram uma coisa chamada Starbucks Reserve Roastery, que é basicamente um lugar gigantesco. É uma loja de 2.000 metros quadrados.
Não tem no Brasil ainda. Tem capitais tipo Chicago, Toronto, Xangai. E, mano, é tipo um shopping, velho. Inclusive, eu fiz aqui a análise faz tempo, mas fizemos a análise de marca da Dengo. A Dengo tem uma loja nesse estilo aqui em São Paulo, que é aquela loja de experiência da Dengo, onde você vai, tem restaurante, você pode fazer seu próprio barra de chocolate. É tipo um mini shopping também, são 3 andares, que fica aqui em São Paulo. E foi inspirado nessa ideia do Starbucks de fazer essa Starbucks Reserve Roastery. Só um dado que eu vi aqui. Em um dia, quando abriu a loja de Xangai, essa loja Starbucks Reserve Roastery, em 2019, em um dia eles bateram $60 mil em cafés nessa loja. Parece muito isso? Não, né? $60 mil vezes 30. Os caras têm um AVC aqui, ninguém consegue. Ninguém consegue. 1.800.000? 23 milhões por ano. O Starbucks, né? Isso aí seria modelo de negócio, né? Isso é importante citar. O Starbucks, ele aumentou as suas formas de receita saindo da loja Starbucks, né? Então hoje você consome café Starbucks no mercado. Você compra as cápsulas para Nespresso, você compra em pó, você tem aquelas bebidas prontas, né? Que ficam tipo um iogurte, só que é de café. Eles criaram o segmento do varejo, de fato. O que com certeza deve ter inundado a empresa de dinheiro, porque, porra, é uma marca validada, a experiência é boa. Eu, vira e mexe, compro aqui para casa. Quando a gente fica na dúvida, a gente precisa comprar, sei lá, compra no aplicativo ali no mercado, e aí tem poucas opções. A gente sabe que o Starbucks vai ser bom. Então, assim, é aquilo, eles têm muita capilaridade, eles têm muito recurso, eles têm muito tamanho, então eles conseguem fazer essas manobras, tem ferir muito o caixa da empresa e conseguir alavancar novas formas de receita. Isso é o ponto positivo para uma marca que já está muito bem estabelecida no mercado. Último ponto, e eu acho que para mim um dos mais importantes da estratégia da marca, a cultura interna da empresa. Howard Schultz, que para quem não sabe, ele já não faz mais parte do Starbucks, tá? Ele vendeu em 2017, gerou um pouco daquele efeito Steve Jobs, sabe? Meio que o Steve Jobs saiu, pô, a Apple não vai ser nunca mais a mesma. Acharam a mesma coisa com Howard Schultz, mas a Starbucks está se mantendo, né? Ponto é, a cultura do Starbucks sempre foi muito forte graças ao Howard Schultz. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história para vocês, uma história que talvez você já tenha ouvido falar, mas ele era tão fiel aos valores e princípios da empresa, ao que ele acreditava que o Starbucks deveria ser, que não foi uma nem duas vezes que ele chegou a dispensar investidores. Imagina que o Starbucks é uma empresa de capital aberto, então ele sempre tem que dar satisfação para os acionistas. Quando uma empresa tem capital aberto, ela precisa fazer comitivas de imprensa. Então imagina, fazer uma coletiva de imprensa e vai ter um monte de acionistas na sala, pessoas que têm uma parte do Starbucks, que botaram dinheiro na empresa, e essas pessoas vão questionar o dono da empresa. Fala, e aí, o que você está fazendo com o nosso dinheiro? Como é que tá indo? Como é que não tá? E por muitas vezes ele defendeu os princípios de diversidade e inclusão, mesmo que isso custasse o investimento do acionista. Então, por exemplo, teve uma vez, o acionista disse para ele que ele não achava os atendentes do Starbucks, eles eram muito estranhos, muito diferentes, muito diversos. Eles eram tatuados, eles tinham cabelos coloridos, né? Eram pessoas estranhas e isso ia afetar o faturamento da empresa. E o Howard Schultz, muito educado, disse para o senhor que a bolsa de valores americana era muito grande e ele poderia pegar o dinheiro dele e ir para outro lugar. Isso numa coletiva de imprensa pública, na frente de todo mundo. Isso é realmente para vocês entenderem o que eu quero dizer com a valorização da cultura da empresa. Uma pessoa, o dono da empresa, isso é uma coisa que ninguém consegue fazer sem ser o dono, tá? Nenhum CEO, com colaborador, vai conseguir fazer isso com o mesmo impacto que o dono fazer isso. Porque cultura é top-down. Então, a estratégia de marca aí do Starbucks, de fato, focar na experiência, focar na pessoa, focar na inclusão, na diversidade, é o que, na minha opinião, faz a marca continuar sendo amada até hoje. Porque decisões de negócio podem falhar, eles podem tentar entrar em mercados e não darem certo, podem ter que fechar lojas por causa de acontecimentos externos, mas o relacionamento que as pessoas têm com a marca, ele se fortalece ou se mantém simplesmente por a marca continuar sendo coesa e fazendo aquilo que ela fala desde o começo. E aí, por fim, vamos falar um pouquinho da estratégia de comunicação deles, tá? Então a gente tem aqui, na parte de comunicação, trouxe alguns pontos para vocês. Então, a primeira coisa, a identidade da marca, né? A identidade visual, de forma geral. Assim. É uma identidade bastante distinta em todos os pontos, né? Até o fato de eles terem nomes próprios para os tamanhos dos copos, né? Então você tem tall, grande e venti, né? Que são palavras italianas. Ou pelo menos grande e venti são. Tall é inglês, agora eu tô confuso. Mas enfim, tudo isso, esses pequenos detalhes proprietários constroem, né, valor de marca. Outra coisa, o Starbucks está sempre inovando
inovando. Então, falar, mas Luana, por que isso está em comunicação? Porque, gente, inovação é comunicação. Quando você faz um produto diferente, você está comunicando com a sua audiência. Não é necessariamente você está fazendo um produto novo para quebrar o mercado. Não, é mostrando que você está aqui para fazer o que você prega, né? Então, se você fala que você acredita em inclusão, você tem um time de colaboradores diverso. E se eles querem ser sempre a ponta do mercado de café, então é natural que eles fiquem inovando e fazendo testes com novos tipos de café, novas misturas e por aí vai. Aqui eu também queria trazer, eu coloquei uma imagem aqui para vocês da evolução do logo deles, né? Para quem não sabe, esse logo, né, que é uma sereia, ela é inspirada no romance Moby Dick, que foi onde os fundadores escolheram o nome Starbucks por causa desse personagem. E você vê na evolução do logo como eles vão de fato trazendo o logo para uma coisa mais simples, né? Provavelmente o chat deve estar louco falando de minimalismo aí, mas a verdade simplesmente é que a marca foi se adaptando, né? Foi se flexibilizando, tanto com as suas escolhas de design, como também a forma que ela se comunica, conforme o tempo foi passando. Tá? E claro, quando uma marca começa a decolar, né, uma marca começa a entrar em contato com as pessoas, o que acontece? As pessoas vão escolhendo quais são os signos e os símbolos que elas gostam e elas reforçam. Então, essa simplificação do logo é simplesmente eles pegando e tirando os excessos, a ponto de hoje eles nem precisarem escrever mais Starbucks. Então hoje, qualquer pessoa que se você vê um símbolo redondo verde em algum copo, você já vai achar que é Starbucks antes de ver o desenho. E a marca reconhece isso e fortalece. Outra coisa que eles fazem na estratégia de comunicação é omnichannel, ou seja, o que é omnichannel? Palavra importante pra você saber falar com seus clientes aí, meu. Omnichannel é multicanal, ou seja, é uma empresa que tem integração entre o físico e o digital. Ou seja, você oferece uma experiência Starbucks, né, até antes de você já estar na loja. Então, pessoas que são realmente... Você vai falar, mas Luana, todo mundo usa o aplicativo, sabe? Todo mundo, foda-se. Não é para todo mundo. É para aquele perfil específico. Eu não uso. Eu sou um cliente do Starbucks, mas eu não uso o app, entendeu? Agora, existem aqueles clientes mais fiéis, aqueles advogados da marca, que eles utilizam. E a experiência deles não é só na loja, é também no digital. Outra forma de a gente ver a marca comunicando aquilo que ela realmente prega são as campanhas digitais, que estão sempre atreladas a movimentos e causas de minorias, como o próprio apoio da marca aí ao Pride, né, que é o mês de orgulho da comunidade LGBTQIA+. LGBTQIA+. Tanto como eles fazem outras campanhas, como tem outra aqui, a hashtag Red Cup Art, que é uma que realmente é para fortalecer a galera que gosta do Starbucks. Então, a comunidade Starbucks, ela é enaltecida, ela se sente fortalecida com essas campanhas que unem ele. Então, todo mundo fazendo arte no copo e o Starbucks repostando e mostrando isso, faz o senso de comunidade ficar um pouco mais forte. E aí, assim, qual é a minha conclusão deste análise de marca? Eu gostaria, antes de saber, você que ficou aqui nesse vídeo, gostaria que você me dissesse as coisas que você mais gosta, as coisas que você menos gosta no Starbucks, as estratégias que você já ouviu que o Starbucks utiliza, tudo que você já leu sobre o Starbucks. Coloca aqui nos comentários que a gente vai deixar esse conteúdo até mais rico. Mas o meu ponto, sempre que eu uso o Starbucks como exemplo, eu não uso falando que eles não vendem café, eles vendem uma experiência. Não, eu não falo disso. Sempre que eu falo do Starbucks, eu falo dessa história que eu contei do Howard Schultz. Vocês não têm ideia, talvez vocês tenham. Eu não sei se você que está aqui assistindo esse vídeo, se você já tem uma certa experiência no mercado trabalhando com marketing. Se você sabe o que é entrar numa sala e ver que os donos da empresa estão modificando o jeito que eles são para tentar chamar atenção, ou simplesmente que eles acham que eles têm que agir de determinada forma para conseguir vender mais. O Starbucks chega a parecer até inocente falar isso, mas não é. O Starbucks está aonde está porque eles nunca foram contra os princípios deles. Claro, existe muita capacidade de execução, muita capacidade operacional. O Howard Schultz é um cara visionário, né? De fato, teve muita coisa aí para construir o que nós conhecemos hoje como Starbucks. Agora, na minha opinião, essa força de não largar a mão do princípio, mesmo que isso custe dinheiro, para mim, é isso que faz a marca continuar dando certo até hoje. Porque, citando aqui a frase de uma autora que eu não sei o nome, mas eu vou pedir pro editor colocar, as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão se esquecer de quando o avião passa. Nunca. Passou? Brincadeira.
As pessoas vão se esquecer do que você disse, as pessoas vão se esquecer do que você fez, mas elas nunca irão se esquecer de como você as fez se sentir. Quando o Starbucks defende os seus princípios à custa de qualquer coisa, ele faz a comunidade dele sentir algo. Ele faz as pessoas saberem que podem confiar neles. Quando uma pessoa sente isso, ela não vai esquecer desse sentimento tão fácil. Por isso, e aqui eu deixo um reforço pra galera que tá assistindo esse conteúdo e trabalha com marca. Vocês são designers, são estrategistas, se você é um redator, não importa. Você trabalha com marcas. O nosso trabalho é de tradução. Como eu falei no começo do vídeo, para você ter construção de valor de marca ao longo do tempo, assim como a Starbucks fez, você precisa ter esse alinhamento entre negócio, marca e comunicação. A melhor forma de você conseguir esse alinhamento é traduzindo a verdade do negócio. Eu falo, branding não é sobre criar marcas. Você traduz. O Starbucks é a tradução do que Howard Schultz acredita. Desde a forma como é feito o café, desde a forma como ele é servido, a forma como a gente dá um nome ao café, a forma como as cafeterias são feitas, a forma como a equipe é montada, quem é contratado e por quê, como é tratado. Esses são os princípios dele. E o fato da marca ser uma extensão desses princípios é o que garante a longevidade. Isso que importa saber para mim do Starbucks. Perfeito? Então me diga aqui embaixo o que você gosta sobre o Starbucks. O que você comenta sobre o Starbucks quando você está falando com alguém sobre branding. Até porque é uma marca muito fácil de ser comentada, né, Matheus? Todo mundo conhece, tá na vida de todo mundo. Aliás, eu acho que o Starbucks é tipo é a marca que a galera que não entende sobre branding usa para fingir que entende. Eu sei. Tipo, não, os caras, branding, Starbucks. Nike, Apple, Coca-Cola, I know branding. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Aquela coisa de sempre, né? Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like que ajuda, compartilha com os 5.000 amigos mais próximos, deixa a sua sugestão de outras marcas também aí nos comentários pra gente continuar analisando. Me dá um desafio, Matheus. Eu quero ser desafiado. O dono da televisão brasileira aqui, ó. Eu quero ser desafiado a fazer uma análise de marca difícil. Não é que também os caras vão falar marca difícil, que é tipo na rua deles, né? Ninguém conhece. Não. Isso é uma marca que as pessoas conheçam. Ou pelo menos uma marca que dê pra eu conhecer, que tenha atração de mercado. Tem que ser uma marca que depende de pesquisar sobre. Tem que ter notícia, tem que ter site, tem que ter uma marca que está se comunicando. Não precisa ser gigantesca, não precisa estar atingindo milhões de pessoas. Mas se tiver dados, se der pra gente fazer uma pesquisa, manda pau. Inclusive, sabe uma marca que a gente precisa trazer pro YouTube? Tá lá no Instagram? Uma das primeiras que eu fiz. No Name. Uma marca genérica do Canadá. Marca genérica de quê? Marca genérica de mercado. Qualitar. Só que é uma marca da hora. É tipo uma qualidade fudida, entendeu? Vai vir pro próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo. Valeu!